Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia, falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Osvaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo ao vivo, nos ouvindo pela rádio. E vejam, vocês podem assistir o programa depois no YouTube, tanto da Rádio Vibe Mundial, quanto do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Também podem assistir pelo Spotify e os outros streamings de áudio. Sejam muito bem-vindos a essa possibilidade de discutirmos coisas importantes para a nossa saúde. Bom, quero apresentar para vocês nossa convidada dessa noite, Carla Pereira. Ela é fisioterapeuta. Carla, primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, bem-vinda. E nós temos que conversar coisas importantes. Boa noite. Eu agradeço o convite, Osvaldo. É um prazer estar aqui com vocês e vamos lá conversar, sim. Então, que tal você já contar, assim, o que você se propôs a vir trazer aqui pra gente, conversar com a gente? A gente veio falar sobre prazer, sexualidade e menopausa. Olha só, a Carla é professora de fisioterapia em cursos na Santa Casa de São Paulo e em vários cursos de pós-graduação. Ela é reconhecida como alguém bastante importante para trazer o assunto. E o assunto de sexualidade é um dos assuntos que ela tem discutido, apresentado, estudado. Mas você falou sexo, prazer e menopausa. Principalmente para os homens. Eu digo principalmente para os homens porque, assim, menopausa é uma questão discutida para as mulheres. Mas é bom discutir e apresentar. Peraí, o que é menopausa, afinal de contas? Bom, menopausa, ela é considerada a última menstruação, né? Um ano sem menstruar, a partir da última menstruação. Então é um período que toda mulher vai passar, tá? Então ela para de produzir estrogênio durante o climatério, que é um período antes. E a menopausa é caracterizada pela cessação total da menstruação. Quer dizer, essa mulher, ela tem algumas coisas que acontecem com ela, e quando você traz esse tema de sexualidade e prazer, quero crer que precisamos entender o que a menopausa faz para essa mulher, para todas as mulheres, porque em algum momento da vida todas as mulheres vão viver essa circunstância. Esperemos que todas e por muito tempo depois. Com certeza, Osvaldo. Esse é um período que traz algumas consequências para a mulher, né? Como exemplo, ressecamento na vagina, atrofia na vagina, diminuição do desejo sexual, né, para essa mulher. E aí acaba atingindo a parceria, o parceiro, o casal. E é importante a gente falar que a menopausa não é o fim para essa mulher. A menopausa é um novo ciclo que essa mulher pode vivenciar. Mas ela, assim, hoje você vai trazer uma série de informações aqui. Primeiro, essa mulher, ou todas as mulheres, precisam conhecer algumas informações, alguns conceitos, algumas ideias, algo que vai acontecer no corpo. Sim. Depois a gente discute outras coisas, mas o que acontece então? O corpo dela vai mudar, está mudando para quê? Por quê? Então ela para de produzir estrogênio, né, que é um hormônio feminino. É esse hormônio que dá essa vivacidade pra gente e pode trazer alguns efeitos aí nesse corpo. Na parte sexual, lá na vulva, traz ressecamento, muda a cor, traz uma atrofia. O que é isso? Ela resseca e ela começa a diminuir e a mulher pode sentir dor na relação sexual. Olha só, você já está nos contando coisas que quem está nos ouvindo, homens e mulheres, pessoas que, sim, têm qualquer tipo de relacionamento ou sejam essas pessoas mesmas que tenham essa condição, ou seja, tem ovários, tem vagina, nós já estamos contando que existe uma interação que, pela diminuição de produção de hormônios, esse corpo vai passar por mudanças. Isso, você já está contando várias situações sexuais ou que podem prejudicar sexualmente. Uau. Mas as mulheres costumam falar disso, discutir isso, apresentar isso e reclamar disso como, quando, onde? Então, geralmente elas falam com o médico, né? Ok. Então elas falam porque ela não tem só esse problema de ressecamento, tem vários outros problemas. Ela começa a ter mau humor, cansaço, né?
alteração desse humor mesmo, né? Ela flutua demais, calor, ressecamento da pele, ressecamento da mucosa, tudo. A gente começa a ficar mais flácida. Eu sou uma mulher na menopausa, já há 6 anos. Eu vivencio isso diariamente, né? Então a gente começa a ter ressecamento, tudo começa a modificar. Mas, como eu falei agora há pouco, é um novo ciclo e hoje em dia a gente tem vários recursos para ajudar essa mulher. E parceiro aí, principalmente nas relações hétero, a mulher não é que ela perde o desejo que ela quer, é fisiológico. Quer dizer, todas essas modificações físicas, fisiológicas, você já está contando que isso traz alguns problemas, mas é que me está passando a impressão que a pessoa tem que se adaptar, aprender a lidar com essas situações e fazer algumas outras coisas que se pode fazer também. Sim. Sim. Você sabe que quando a gente passa por esse período, a gente tem uma sensação de que a gente está tendo uma finitude, né? Porque parou de menstruar. Mas eu posso dizer que os artigos trazem pra gente, a ciência e por experiência própria, né? A gente tem que ressignificar esse período e falar, não é finitude, é um novo ciclo. Você está propondo uma ideia muito importante. Eu sei que você que está assistindo, ouvindo, não é tão simples, tão fácil de uma hora, então tá, agora eu vou significar e hoje não tem mais problemas. Não. Ressignificar é um mecanismo cognitivo que pode precisar de muitas e muitas semanas para acontecer. Mas, enquanto isso, tem outras coisas para acontecer, porque você, Carla, está nos trazendo essa variação de modificações de funcionamento do corpo, e essa variação, ela atrapalha, ela impede ou ela interfere na vida sexual. É isso que você está contando? Com certeza, ela vai interferir na vida sexual, propriamente dita. Vai interferir até no prazer dessa mulher, não só sexual. Porque o prazer, o que é o prazer, Oswaldo? Prazer. Pois é. Todo mundo fala de prazer, mas o que é prazer? É igual orgasmo, né? Fala-se muito de orgasmo. O que é orgasmo? Muitas mulheres nem sabem o que é orgasmo. Mas o prazer, gente, é uma sensação de bem-estar, de satisfação, não só sexual. Primeiro, é uma condição que individualmente cada um de nós, só individualmente nós conseguimos rotular, nomear, dizer, estou sentindo satisfação, prazer. Mas isso significa que se nós já tivermos na nossa história de vida esse conhecimento, o conhecimento não é apagado. Talvez a gente não esteja reconhecendo os caminhos para chegar naquela sensação. Com certeza. Claro, o corpo mudou, a fisiologia mudou. O corpo mudou, a fisiologia mudou. Agora a gente precisa lembrar de uma coisa. Muita coisa mudou, mas a gente também mudou. A gente está mais maduro. Então a gente pode recorrer a outros recursos. Teoricamente, a gente, na menopausa, com 50, 60 anos, a gente conhece melhor o nosso corpo. A gente precisa se permitir a vivenciar. Isso é muito importante. Ou seja, a primeira coisa é não tratar a menopausa como o fim de alguma coisa. Na verdade, é a passagem para outra fase. Porque todas as fases humanas são término de uma fase e começo de outra fase. A gente passou assim desde que nasceu. Mas, Carla, aonde entra a fisioterapia? Porque você sendo uma fisioterapeuta, me parece que você tem bastante coisa para contar para as pessoas aí. Assim, uma mulher com essas questões, essas discussões, essas dificuldades relacionadas à menopausa, elas vão chegar na fisioterapeuta? Chegam. Não diga. Elas chegam na fisioterapia pélvica. Então existe uma área da fisioterapia, que é a fisioterapia pélvica, que diz respeito exatamente à região genital. E a fisioterapia pélvica, a gente vai tratar, a gente trata indivíduos, homens, mulheres, crianças, né? Mas, no caso aqui do nosso tema de hoje, né? A mulher na menopausa, pós-menopausa, esse período, como ela apresenta algumas modificações dessa região, nós vamos trabalhar com vários recursos. A gente vai trabalhar fazendo com que essa mulher tenha um autoconhecimento, porque a sexualidade, o prazer feminino, ainda é um tabu na nossa sociedade, né? Então a gente começa a trabalhar isso com essa mulher, despertar para essa anatomia, despertar para esse ressignificado desse prazer. E como ela traz pra gente atrofia muscular, questões físicas, a gente vai trabalhar pro físico dessa mulher. Então
a gente pode sim trabalhar com os recursos na fisioterapia, melhorando a condição do tecido da vagina dessa mulher, a condição da vulva, dos grandes lábios, dos pequenos lábios, fazer uma conscientização melhor do clitóris dessa mulher também, que é importante. Os exercícios também do assoalho pélvico, de contração, para melhorar a circulação da região. Então, a gente tem, assim, vários recursos para trabalhar com essa mulher. Ou seja, uma mulher que já percebe que já entrou nessa menopausa, então já faz tempo que não está menstruando, que assim, houve de fato uma mudança fisiológica de produção de hormônios, ou seja, olha, agora é assim. Só que esse período todo de mudança também pode ter produzido problemas, eu digo, diminuição de funcionamentos que são possíveis, que precisam ser retomados, e a fisioterapia é uma maneira de reorganizar essa área física, anatômica, os genitais. Sim. E o que a gente faz? Tem uma outra parte também. Na menopausa, a mulher, muitas vezes, não só esse ressecamento, essa modificação da cor, tem mulheres que se queixam muito de perder xixi, né? Nessa fase. E isso é algo que, junto com a menopausa, traz um prejuízo para essa mulher na sua qualidade de vida imensas, é impressionante. Então, elas vêm pra gente, muitas vezes, com essa queixa de perder xixi, conversa com o médico manda pra gente, e quando a gente vai ver, é resultado desse período da menopausa, onde tem outras questões, a dor na relação, o próprio xixi durante a atividade sexual, pode perder. Então, a gente acaba fazendo com que essa região ela se reabilite e tenha uma condição melhor para essa mulher voltar a ter uma atividade sexual e o prazer sexual também, por que não? Isso é interessante, porque você está apontando que essas mulheres que você também atende no consultório, procurando propor a fisioterapia, uma abordagem da fisioterapia, elas também podem ter benefícios que vão além do sexo, ou na verdade, até podem estar chegando para você com os outros problemas e de repente, puxa, a sexualidade não estava sendo principal, Sim. mas começa a ter benefícios porque é para melhorar o funcionamento da região. É interessante isso, porque de repente essa mulher, ou esse casal, tem que pensar no casal também, nem está atento, nem sabe que de repente, caramba, tem uma parte do corpo que precisa ser modificada, exercitada. E daí para frente a pessoa aprende. E não é só na região, não, Oswaldo. A gente tem que lembrar o seguinte, a toda a nossa região pélvica, seja região da vulva, do pênis, a região anal, tem uma ligação muito forte, é tudo interligado com o nosso sistema nervoso aqui, né? Com o nosso cérebro. Então, quando a gente faz algum trabalho na região, mesmo distal, distante aí desse cérebro, na vulva, na parte pélvica, a gente desperta também algumas condições no cérebro dessa pessoa. Então, a gente vai despertar algumas sensações, algumas sensibilidades que podem levar assim, a despertar outros prazeres. Isso é muito importante, através do físico. Porque é que quando você começou contando a discussão sobre a percepção, a crença da finitude com a menopausa, e aí nós viemos a conversando, falar que é uma passagem para uma nova fase que tem que ser aprendida. De alguma maneira, o nosso corpo tem que aprender a nova fase, como usar esse corpo. Você está contando que nós podemos, inclusive, estar despertando novas formas de absorver prazer. Porque, assim, quando a gente fala de prazer, muitas pessoas pensam... De absorver e descobrir. E descobrir. Descobrir. Sim, mas, assim, muitas vezes estão pensando apenas, é um orgasmo, é o clitóris. Não, toda a região pélvica, toda a região da vulva, tem uma série de terminais nervosos que talvez nunca tenham sido explorados. O clitóris, saiu um último estudo, já há um ano e pouco, ele tem 10.280 terminações nervosas, gente. Em contrapartida, do pênis tem 4.000. Então, essa é uma coisa. Agora você falou alguma coisa que os homens vão ficar assim, mas como assim? Isso, homens. A gente veio conversar outro dia sobre pênis. Entendam isso, porque, sim, o clitóris tem muito mais terminação nervosa e é muito menor do que o pênis. Então, assim, não me venham dizer que o pênis é o centro do prazer. É um local que traz prazer, que é importante? Mas não é só. E você está contando que essa mulher, então, pode compreender, aprender, descobrir novas áreas e partes de estimulação que talvez ela nunca tenha usado.
A gente tem que pensar o seguinte, a sociedade coloca pra gente que o prazer é genital, né? É. E aí, a gente que trabalha com sexualidade há tantos anos, nós sabemos que a gente faz um trabalho para tirar o foco do genital. Mas no caso da menopausa, a gente sabe que é um período que vai levar, de fato, a modificações físicas locais. Então, a gente acaba trabalhando para a melhora dessa região física, né? Isso. Mas a gente sabe que a atividade sexual, a intimidade com você mesmo, ou a intimidade com a sua parceria, não depende de um único foco, que seria o quê? Uma vagina, um pênis ou um ânus. Então essa mulher, ela pode sim, muitas vezes, descobrir novas regiões, porque nós temos várias zonas erógenas, ou seja, que são essas zonas erógenas, vários lugares do nosso corpo. Eu costumo dizer que a gente tem 1,70 m para a gente explorar, para a gente degustar, e as pessoas ficam preocupadas, são concentradas numa área muito pequena. É. Então, isso é importante. Olha só o que vocês estão ouvindo de uma fisioterapeuta que veio trabalhar aqui, tratar literalmente das questões genitais, mas ela está avisando, lembrando, não, o nosso corpo é muito mais extenso que o genital, e se nós não aprendermos a usar, explorando esse corpo todo, a gente já está perdendo. E não, gente, se nós queremos satisfação, bem-estar e prazer, nós temos que aprender a usar o corpo todo. Ah, mas a gente pode se dedicar a uma parte ou outra. Cada um de nós vai fazer isso. Mas é importante, acho que você está contando, que nesses momentos de vida, onde de repente nós olhamos o mundo tipo, e acabou. Não, agora está na hora de observar outras formas, outros lados. E sim, ainda assim, você pode insistir e fazer com que essa área do seu corpo, genital, ali também pode precisar de uma forma de uma reestimulação, aprendermos como religar essas percepções e sensações de prazer. E hoje em dia a gente tem vários recursos, né? Até eu costumo falar dentro da área da fisiopélvica, né? A gente tem vários, não gosto de falar de brinquedos eróticos, mas a gente tem vários recursos, que eu falo recursos alternativos hoje em dia, né? Da área íntima, né? Então a gente tem os bullets, a gente tem vários recursos que a gente pode utilizar para estar estimulando essa área, né? Então, para melhorar a circulação, o que no passado era coisa só de sex shop ou coisa assim mais pornográfica, a gente hoje pode utilizar de uma forma mais erótica, séria e de saúde, que isso é muito importante. É que assim, entendo, quando você falou de sex shop, né? Estava aqui pensando, historicamente as pessoas pensavam em ir no sex shop como se fosse uma coisa pornográfica. Sim. Bom, já há algumas décadas a gente tem aprendido que assim, a sex shop não é simplesmente um local de coisas pornográficas. Nós podemos ter acesso a várias, inclusive acessórios, mas com outros objetivos, inclusive de saúde sexual. Sim. Olha só. Olha, falando em saúde sexual, só pra gente fazer um parênteses aqui, você sabe, né, que o nosso Código Internacional, Classificação Internacional de Doenças, o último que saiu foi 2022, traz um capítulo só de saúde sexual, coisa que a gente não tinha até 2022. Então, gente, saúde sexual é vida. A Organização Mundial da Saúde traz isso pra gente há muitos anos. É que a Organização Mundial da Saúde assim, levou de 2002 até 2022 para fixar no CID, né? Mas a OMS começou a trabalhar essa questão dos conceitos das questões de saúde sexual já lá no ano 2000. E ainda assim demorou para firmar isso nesse código de doenças, para nós prestarmos atenção não na doença, mas na saúde. Sim. Olha, eu vou te contar que a gente está tendo alguém ouvindo a gente aqui que, bom, nós podemos chamar de uma boutique erótica, a Constantine Boutique. Ah, eu conheço. Sim. Tudo bom? Luciana. A gente também conhece, porque assim, há muitos anos fizemos a apresentação de um livro lá junto deles. Bom, olha só que interessante. Você está retrazendo toda essa discussão para a gente, para as pessoas que estão ouvindo poderem começar a compreender que, olha, a menopausa, primeiro, não é fim de tudo. Em segundo lugar, nós temos que pensar também no casal, né? Porque, cara, eu estava aqui pensando, uma mulher, puxa, conversou com o médico, falou de algumas questões, você foi percebida como a profissional de saúde que pode ajudar
a desenvolver ou redesenvolver ou melhorar as condições físicas de funcionamento físico desse corpo. Maravilha. Me conta, agora curiosidade minha, assim, os maridos das suas pacientes vão lá bater na tua porta e tipo assim, o que minha mulher vem fazer aqui? Como é que eles participam disso? Eles têm que participar de que maneira? Participam, assim. Eu particularmente gosto muito de trazer a parceria para o tratamento, para a sessão. Isso independente, né? No caso aqui da menopausa da mulher, né? Mas quando é um paciente homem também, que a gente atende homem com outras questões, eu acho que a parceria é importante fazer parte. Porque a gente mostra para eles que antes de qualquer ato, né, penetrativo, o foco no genital, a gente precisa readquirir a intimidade com o casal, porque ao longo do tempo o casal vai perdendo isso. Então a gente acaba trabalhando muito com a parte sensorial corporal desse casal, né? Então a gente resgata isso e eles começam a fazer uma prática em casa junto. Isso é muito importante, tá? Quer dizer, de toda maneira, a parceria dessa sua paciente precisa estar Ele vem pra sabendo, gente, precisa sim, estar participando de alguma conversando. forma. Não vem sempre, pelo menos uma sessão é importante estar para conversar com a gente, para a gente sugerir alguns exercícios junto em casa, tá? Sem foco no GN e tal, e depois começar, tá? Olha só, nós estamos aqui já quase no término do nosso episódio do Café com Sexologia, falando com a doutora Carla Pereira, fisioterapeuta. Ela é professora de fisioterapia há muito tempo, em muitos lugares, e ela veio trazer um reforço de uma discussão importante. Esse corpo tem que funcionar, mas ele também depende dos relacionamentos humanos, do casal, das pessoas envolvidas na proposta da sexualidade, para que esse genital traga prazer para essa pessoa. Eu estou gostando de ouvir você. O genital não precisa ser objetivo, único. Ele pode ser o meio e pode não ser o fim, pode ser o... Então isso que é importante. Mas é importante também a gente frisar, sei que a gente tem poucos minutos, mas é importante a mulher se tratar, a mulher procurar ajuda, não só pela parte sexual, porque a mulher na menopausa ela tem sim que também fazer acompanhamento ginecológico. E muitas vezes o ressecamento, a atrofia vaginal leva à dificuldade do exame ginecológico, Papa Nicolau. Então a gente precisa se tratar, procurar ajuda, para a gente até uma questão, mesmo que você não queira mais ter uma parceria, uma atividade física com o outro, mas você precisa sim cuidar de você, mulher, porque o útero está aí, o ovário está aí e outras doenças podem vir. Eu gostei dessa sua forma de fechar o assunto para demonstrar que nós estamos aqui discutindo muitas vezes questões da sexualidade que parecem ser restritas, mas não, nós estamos falando de uma saúde geral, de uma saúde sexual, e é preciso pensar que nós precisamos cuidar da saúde em geral. Gostei muito dessa ideia e deixar essa informação e essa mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, seja ao vivo ou depois, em qualquer momento. Lembre-se que assim, vocês têm perto de 150 episódios do Café com Sexologia disponíveis, tanto no Instagram, Café com Sexologia, quanto no YouTube, seja da Rádio Vibe Mundial ou do Instituto Paulista de Sexualidade. Carla, quero agradecer a sua participação. Quero dizer que assim, foi muito bom a gente estar conversando. Nós temos assim um histórico de sempre estarmos em congressos, nos mesmos congressos, andando de um corredor para o outro, e de repente hoje pudemos sentar, tomar um café. Olha que delícia, tchim tchim! E dividir um pouco de discussão importante para a saúde de todas as pessoas. De novo, obrigado, Carla. Obrigada a vocês. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Obrigado ao Felipe Vaz, que fica sempre atrás ali dos nossos aparelhos, cuidando das outras transmissões secundárias. E o Tomás Ortegayan, é assim que alguns colegas chamam ele, e assim, que está sempre aqui cuidando da gente, aqui na Rádio Vibe Mundial, cuidando da transmissão pela rádio. Obrigado, gente. Até semana que vem. Semana que vem tem mais. Eu acho que vocês vão gostar das discussões da semana que vem. Por quê? Porque cada semana nós trazemos um assunto diferenciado para que a gente possa compreender que a sexualidade vai além do genital, inclui o genital. Até mais, gente. Bom domingo, boa semana para vocês. Obrigada.
Programa Café com Sexologia.